Olá a todos, eu sou o apóstolo Jonathan Fonseca e este é o programa Rompendo Limites. Esta semana estamos a falar sobre um tema poderoso, um tema que precisa ser falado, precisa também ser desmascarado, porque muitas vezes o pior inimigo é aquele que não existe, ou aquele que não é debatido, aquele que não é falado, aquele que não é confrontado. Então muitas vezes o medo, estamos falando desta semana sobre o tema do medo, o medo é um tema que os crentes, os filhos de Deus, tentam fugir, tentam fazer com que não existe, ou com que ele não está no coração ou na mente daqueles que creem em Deus. Mas sabemos que o medo oprime, muitas vezes também atormenta e aflige muitos filhos de Deus e muitas pessoas até que vão às igrejas e muitas pessoas também que não vão às igrejas. Quem sabe você é uma pessoa que está aí na sua casa, no seu escritório e está dizendo: eu não sou uma pessoa que vou à igreja, mas eu sou atormentada pelo medo. Ou de vez em quando o medo também me aflige. Então esta palavra também é para você. Não somente para aqueles que são filhos de Deus, são crentes, mas também para aqueles que não congregam em igrejas, mas que também são atormentados pelo medo. Eu quero dizer que Deus o criou para o libertar de todo o medo. Falámos no programa anterior que quando Deus criou Adão e Eva, os criou de forma perfeita. E Adão e Eva não tinham medo, porque estavam nas mãos de um Criador amável, doce, precioso, que os abençoava, que lhes deu um lugar lindo para viver, que lhes deu uma unidade preciosa. Adão e Eva era uma só carne, conforme diz a palavra de Deus. Adão e Eva tinham tudo aquilo que precisavam no jardim para se alimentarem, para terem uma boa vida, tinham prosperidade. Um dos rios que passava no Éden era o rio Ouro, diz a palavra de Deus, um rio que trazia ouro. Então podemos ver que Adão e Eva tinham prosperidade, tinham mantimento, tinham unidade e confiavam no seu Criador, confiavam no seu Pai do céu. Então, Deus nos criou assim, amados. O propósito original que Deus nos criou é sem medo, sem preocupação, confiando totalmente naquilo que nos criou. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quantas vezes nós já compramos eletrodomésticos que vieram novos em caixa, que vieram conforme saíram da fábrica, conforme o fabricante os criou para eles serem. E com o passar do tempo, nós fizemos qualquer coisa de mal, ou deixámos cair, ou mexemos num botão que não devíamos mexer, e com o passar do tempo, o televisor, ou o eletrodoméstico, não sei, pode ser um frigorífico, pode ser outra coisa, deixou de funcionar conforme o fabricante o criou. Então nós temos que levar novamente o eletrodoméstico à sua fábrica, ou ao seu fabricante, para que ele seja reparado e fique conforme ele era na sua origem. Muitas vezes Deus tem que fazer isso connosco. Deus nos criou para sermos perfeitos. Quando Deus nos criou, quando Adão e Eva foram criados, quando eles saíram, por assim dizer, da caixa que Deus os criou, quando eles saíram, quando eles foram criados por Deus, eles vinham perfeitos. Eles vinham sem medo, vinham sem preocupações, confiavam plenamente em Deus, sabiam que Deus era poderoso para suprir as suas necessidades financeiras, para suprir as suas necessidades físicas, para lhes dar conforto, para lhes dar proteção. Eles confiavam em Deus para os suprir e para os abençoar em tudo. Quando Adão e Eva pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus, então o medo começou a entrar no coração deles. Ou seja, é como aquele eletrodoméstico, começou a ter problemas. Então, nós como filhos de Deus e também descendentes de Adão, nós herdamos de Adão e Eva este sentimento do medo que começou com eles na criação. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus não nos criou na forma original, Deus não nos criou com medo, Deus não nos criou para termos receio, Deus não nos criou para termos preocupação, Deus não nos criou para estarmos atormentados ou afligidos pelo medo. Na forma original, o nosso fabricante e criador, Deus, nos criou para nós sermos livres de todo o medo e toda a preocupação. Mas quando Adão e Eva pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus, eles começaram a ter medo, eles começaram a ter preocupação. E um dos primeiros sintomas foi que Adão e Eva tiveram medo de Deus. E o diabo ainda usa esta tática hoje. O diabo coloca medo no coração dos filhos de Deus em relação ao seu Pai do céu e ao seu Criador. Você pode não acreditar, mas eu conheço muitos filhos de Deus, que eu converso com eles, que são filhos de Deus, são salvos, creem em Jesus Cristo, mas têm medo.
Muitos conversam comigo e dizem assim: apóstolo, eu tenho medo que Deus permita que uma maldição venha sobre a minha casa. Eu tenho medo que o diabo entre na minha casa e destrua a minha casa. E às vezes eu pergunto: irmão, irmã, você é filho de Deus? Sou. Você confia que Deus o protege? Confio. Você sabe que o seu Deus, o seu Pai o ama? Sim. Então por que é que você tem esse medo? Se nós temos Deus como nosso Pai, sabemos que Ele nos ama, sabemos que Ele é o nosso protetor, podemos estar descansados nele. Mas o diabo coloca essa tática, coloca medo no coração dos filhos de Deus em relação ao seu Pai Celestial. Muitos não confiam que Deus é capaz de os proteger. Muitos não confiam que Deus é capaz de os livrar. Muitos não confiam que Deus tem mais poder que o inimigo, porque Ele tem, amados. O poder do diabo comparado com o poder de Deus não tem nada a ver. Deus tem muito mais poder que o inimigo. Deus tem muito mais poder que o diabo. Eu quero fazer uma comparação. Imagine que você pegasse um copinho e fosse ao oceano e tirasse lá um copo de água. O copo de água é o poder do diabo. O oceano inteiro é o poder de Deus. Levanta sua mão e diga: aleluia. Esse é o poder do nosso Deus. Esse é o poder do nosso Deus. O diabo é aquela pessoa que foi uma criatura, pegou um copinho e encheu esse copinho com um pouquinho do poder que Deus tinha. Mas o nosso Deus tem o poder do oceano inteiro. Então o nosso Deus é poderoso. Levanta a sua mão no seu lugar, na sua casa e diga: o meu Deus é poderoso. Então se o nosso Deus é poderoso, por que é que nós temos medo que o diabo nos ataque? Por que é que nós temos medo que o diabo entre nas casas, entre nas famílias, entre no seu lar, entre e destrua a sua saúde, as suas finanças? Se nós temos um Deus tão poderoso e Ele nos ama, por que ter medo do nosso dia da manhã? Por isso é que Jesus disse: não vos inquietais com o dia da manhã. Buscai primeiro o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Das palavras que Jesus mais enfatizava quando estava nesta terra eram as seguintes: não temas. Não temas, não temas, não temas, não temas. Porque é como também, para dar outro exemplo para os irmãos possam entender, é como o computador também, um computador que vem da sua fábrica bem e de repente fica com um vírus. Sabe, nós somos criaturas de Deus, mais do que criaturas, quando nós recebemos a Jesus nos tornamos filhos de Deus. Agora nós não somos mais uma criatura, agora nós somos filhos de Deus. E nós, como filhos de Deus, Deus nos criou de uma forma perfeita. Mas de vez em quando o diabo tenta colocar esse vírus de medo no nosso coração. E temos que pedir que Deus nos limpe, que Deus nos purifique, que Deus arranque da nossa mente, que Deus arranque do nosso coração todo o medo. Sabe uma coisa? Eu tenho uma filha de 2 anos. E a minha filha gosta muito de brincar comigo, gosta de estar perto de mim, gosta de vir para o meu colo. E quando ela está no meu colo, ela descansa. Sabe porquê? Porque sabe que o pai ama ela, sabe que o pai vai cuidar dela. Sabe que o pai vai proteger ela. Muitas vezes ela adormece no meu colo. Ela adormece. Ela fica tranquila no meu colo, porque sabe que o pai vai protegê-la. Sabe se aparecer algum perigo, mesmo ela estando dormindo, o pai vai afastar todo o perigo da filha. Mesmo ela estando dormindo, ela sabe que o pai vai cuidar dela. Uma criança com 2 anos já tem a noção que o pai dela, neste caso eu, amo ela e cuido dela. Mesmo quando ela está dormindo, mesmo quando ela não está no controle da situação, o pai dela está controlando a situação em favor dela. Por que é que nós não tomamos posse desta atitude como filhos de Deus que somos? Se nós somos filhos de Deus e sabemos que o nosso Pai do céu nos ama, vamos nos render nos seus braços. Vamos descansar nos braços do Pai. Não vamos ter medo de nada. Muitas pessoas dizem assim: eu confio em Deus, eu descanso em Deus, mas não dormem porque têm medo do dia da manhã. Não dormem, têm insónia porque estão pensando no dia da manhã, estão pensando no problema, estão pensando na conta para pagar, estão pensando no exame que têm que fazer no médico. Meu irmão, se Deus é o seu Pai, você não tem que temer. Você tem que largar-se nos seus braços, descansar e confiar
que o seu Pai do céu o ama, que mesmo enquanto você dorme, mesmo enquanto você descansa, Ele está cuidando de você, Ele está afastando os perigos de você, Ele está preparando o seu caminho para o próximo dia ser um dia abençoado, ser um dia de vitória, Ele está tirando todo o problema do seu caminho, Ele está colocando você confortável. Sabe uma coisa, quando eu estou falando da minha filha, quando ela vem muitas vezes para o meu colo, ela ainda está um pouquinho desconfortável, ela ainda traz sapatos, traz roupa, mas quando ela adormece, a pouco e pouco, eu vou tirando os sapatinhos dela, vou tirando as meinhas, vou tirando aquela roupa mais incómoda, para que ela fique tranquila, dormindo nos braços do Pai. Sabe uma coisa? O nosso Pai Celestial quer que nós possamos ficar tranquilos nos seus braços. Ele quer tirar todas as coisinhas que nos inquietam, todas as coisinhas que nos preocupam. Ele nos quer deixar bem tranquilos na sua presença. Eu sei que você está sentindo a presença de Deus aí, na sua casa, no seu local de trabalho. Não sei onde você está vendo este programa, mas eu sei que você está sentindo a presença de Deus aí mesmo. Pode ser que você tenha montes de coisas para resolver. Pode ser que você tenha tantos problemas. Você diz, apóstolo, você não conhece os meus problemas. Você não sabe em situações difíceis que eu estou passando. Eu posso não saber o seu problema, posso não saber a situação difícil que você está passando, mas com certeza uma coisa eu sei. Eu sei o Pai Celestial que você tem. Eu sei o Deus que você tem. E sei que esse Deus que você tem, que você serve, é seu Pai. E como seu Pai, Ele quer hoje pegar você no colo e quer deixar você bem confortável, quer tirar todo o medo, quer tirar toda a preocupação de você e confiar plenamente nele. Sabe uma coisa? As crianças têm um dom super interessante. Ela, como criança, a minha filha descansa nos braços do Pai e não se preocupa com mais nada. Por isso é que Jesus disse que nós, para entrarmos no reino, tínhamos de ser como crianças. Agora mesmo onde você está, seja como uma criança. Levante os seus braços para o céu e lance nos braços do seu Pai do céu. Ele está agora mesmo de braços abertos para você. Ele está dizendo para você descansar, para você confiar. Agora mesmo você diz assim, apóstolo, eu estou preocupado. Agora mesmo levanta as suas mãos e descanse nos braços do seu Pai do céu. Ele está cuidando de você. Ele já está cuidando do seu dia da manhã. Jesus disse, não vos inquieteis com o dia da manhã. Sabe uma coisa? Não se inquiete com o dia da manhã. Não se inquiete com o compromisso que você tem dentro de 2 horas. Não se preocupe com o exame que você vai fazer no hospital dentro de umas horas. Não se preocupe com a resposta que você vai receber do médico. Não se preocupe com isso. O seu Pai Celestial já está cuidando de tudo. Você diz, o que é que eu tenho que fazer, apóstolo? Confiar no amor de Deus. A palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora, expulsa todo medo. Qual é o perfeito amor? É o amor que o nosso Deus tem por nós. Esse é o amor perfeito. E a palavra de Deus diz que o amor perfeito, que é o amor que Deus tem por nós, lança, expulsa para fora todo medo. Sabe quando é que nós vamos ser livres do medo? Sabe quando é que nós vamos ser libertos do medo? Quando nós experimentarmos o perfeito amor do nosso Pai do céu. Eu sei que você está sentindo a presença de Deus no seu lugar. Então levanta a sua mão, eu quero orar para você. Já agora eu quero orar para você. Levanta a sua mão, feche os seus olhos e diga comigo, Pai, nesta noite eu me lanço nos teus braços. Eu deixo para trás toda a preocupação. Eu deixo para trás toda a ansiedade. Eu deixo para trás tudo aquilo que me está afligindo. Agora mesmo, meu irmão, minha irmã, você que me está vendo e ouvindo nesta hora, levanta a sua mão, lance nos braços do Pai. Não escuta essa voz do inimigo que está dizendo assim, não acredites, não confies, não levantes as tuas mãos, não te rendas completamente, tu tens que te preocupar, tens que ficar ansioso. Apaga essa voz da sua vida, apaga essa voz da sua mente e levanta a sua mão e lance-se completamente nos braços do seu Pai Celestial. Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar da sua casa, Ele quer cuidar da sua família. Levanta a sua mão e diga, Pai, eu quero descansar em Ti. Pai, eu quero confiar em Ti, quero lançar sobre Ti toda a minha ansiedade, quero lançar sobre Ti toda a minha preocupação, quero lançar sobre Ti todo o meu fardo pesado, quero descansar em Ti, assim como uma criança descansa nos braços do seu Pai. Eu hoje, como Teu Filho, Senhor, eu quero descansar nos Teus braços. Isso mesmo, esta paz que você está sentindo, esta presença, esta tranquilidade que está agora tomando conta do seu coração, é a presença de Deus. Quando você se rende ao seu amor, Ele cuida de você. A palavra de Deus diz, lançai
sobre Ele toda a vossa ansiedade, diz a palavra em 1 Pedro, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia, glória a Deus. Ele tem cuidado de nós. Aí no seu lugar onde você está, levante a sua mão e diga: Ele tem cuidado de mim. Levante a sua mão, mesmo que você não veja com os seus olhos, mas confie no seu amor, no amor do seu Pai Celestial. Sabe uma coisa? O maior cuidado, eu vou dizer algo forte e algo tremendo que vai mudar a sua vida. O maior cuidado que um pai ou uma mãe tem com um filho pequeno, o maior cuidado que eles demonstram para com o filho, quando ele é pequeno, ou com o filho, é enquanto este ou esta dorme. Quando o filho está dormindo, está destapado e está muito frio, o pai e a mãe vão lá durante a noite e cobrem o filho. Colocam um cobertor, colocam algo quentinho. O filho não viu. O filho nem se apercebeu, estava dormindo. Mas enquanto ele dormia, o seu Pai Celestial, o seu Pai amado, a sua mãe, cuidava dele. Sabe uma coisa? Os maiores milagres, os maiores livramentos, o maior cuidado de Deus para connosco, nós não vemos. Mas acontece. Então levanta a sua mão e diga: Pai, obrigado, porque eu sei que tu cuidas. Quando esse amor, essa confiança que o seu Pai Celestial coloca no seu coração, quando você como filho de Deus se rende nos braços do seu Pai, esse perfeito amor lança fora todo o medo. Eu sei que durante estes minutos você sentiu o medo a sair do seu coração e houve uma confiança tremenda da parte de Deus que entrou no seu coração. Esse é o perfeito amor. E o perfeito amor lança fora todo o medo. Eu declaro que hoje você, a sua casa e a sua família são livres de todo o medo, porque o perfeito amor que vem da parte de Deus entra e enche o seu coração. E esse perfeito amor lança fora todo o medo. Não perca os próximos programas, porque vão ser tremendos, vão ser poderosos, e quando esta sequência de programas terminar, você vai ser livre de todo o medo. Eu sou o apóstolo Jonathan Fonseca e este é o programa Rompendo Limites. Não perca o próximo programa. Deus abençoe.